E nós vamos trazer informações a respeito da asma. Existe tratamento? Qual a importância de ser vacinado? Mas calma, não é vacina contra a asma, não. Mas manter o seu calendário de vacina em dia para que você possa ter uma qualidade de vida melhor caso você tenha asma. Vamos falar sobre esse assunto com o Dr. Braulio Diego, que é pneumologista e está aqui com a gente. Pode entrar, Dr. Braulio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal do Piauí. É sempre um prazer estar aqui com você. Aliás, você esteve aqui, Dr. Braulio, com a gente há alguns anos, né? Sim, sempre abordando esses temas que são relevantes na nossa área. Dando a nossa contribuição para todas as pessoas aí, trazendo informação de qualidade à casa de todas as pessoas do Piauí. Que bom, Dr. Braulio. Seja bem-vindo. Primeira informação que eu quero partilhar com você, telespectador, com o senhor, Dr. Braulio, você pode nos ajudar a entender o que é a asma e que tipo de diferença ela provoca nos nossos pulmões. Bom, para exemplificar o que é a asma para todos vocês, né, para todos os nossos telespectadores, a gente tem que lembrar que a asma é uma doença crônica e inflamatória dos nossos pulmões. E o que ela vai causar nos nossos pulmões? Quando a gente fala dos nossos pulmões, o sítio de acometimento da asma são as nossas vias aéreas, que são esses pequenos caninhos, né, que vai levar o ar para dentro dos nossos pulmões e retirar o ar de dentro dos nossos pulmões, né? Permitindo assim a troca gasosa. O que acontece na asma? Isso aqui é um pulmão saudável, então, como eu falei, a alteração são nos brônquios, aqui é um brônquio saudável. Quando você vai olhar um brônquio de uma pessoa com asma, o que a gente nota de diferença? Primeira coisa, a parede do brônquio ela é mais espessada, ela é demasiada, ela é inflamada. E fora isso, nós vamos ter também uma maior produção de muco, então as pessoas que têm asma experimentam aquela sensação de ter bastante secreção, expectoração. E nessa parede existe uma musculatura, então no asmático também existe um maior espasmo dessa musculatura que a gente chama de broncoespasmo. Então o asmático, ele tem alterações nos nossos brônquios, são esses caninhos que levam o ar para dentro do pulmão, que dificultam a passagem do ar. Por isso que ele tem diversos sintomas como a falta de ar. Então, deixa eu pedir aqui para o Bardoni Valcárcel mostrar aqui um pouco mais detalhada essa diferença que foi apresentada pelo Dr. Braulio. A gente percebe, então, que ele é mais fechado, né? Mais espessado a parede, isso dificulta a passagem do ar. É o doente. Ela é mais inflamada, ela é irritativa, ela é reativa a diversas substâncias, né, como eu falei. E isso provoca diversos sintomas nos pacientes. Agora, doutor Braulio, você falou a respeito também da musculatura em volta, né? Então, além dessa diferença, né, ele é um pouco mais fechado, a musculatura em volta das vias aéreas, ela é também espasmada, como o senhor falou. Exatamente, ela pode tender a fechar. Tende a fechar. Quando exposta a algumas situações, como, por exemplo, irritantes e alérgenos. Pronto. Agora, o asmático tem sempre esses dois quadros em conjunto? Ele pode manifestar esses quadros, nem sempre vem com todos esses conjuntos, mas o que caracteriza é a inflamação e em alguns momentos existe essa espasticidade dessa musculatura fazendo o que a gente chama de broncoespasmo. Próxima informação é referente a essa questão dos vírus. Como é que ficam os asmáticos quando há circulação de vírus? Bom, Joel, esse é um período aqui do ano, aqui no nosso, né, no Nordeste, aqui no Piauí principalmente, quando a gente tem essa grande quantidade de chuvas, que existe um pico, né, na circulação de vírus. Quando a gente fala na circulação de vírus, a gente fala de diversos vírus, não é somente um. Então, nós temos um aumento na circulação do Covid, um aumento na circulação do vírus influenza, um aumento na circulação do vírus sincicial respiratório e diversos outros. Neste período, a maior parte das pessoas acaba contraindo alguma dessas doenças, alguma dessas infecções virais. E, particularmente para o asmático, as infecções elas são fatores que propiciam crises nos asmáticos. Para você ter uma ideia, a principal causa de internação no asmático são infecções virais, posteriormente podemos ter infecções bacterianas também. Então, essas infecções vão causar graves crises no asmático e é muito comum a gente ver, nesse período do ano, asmático indo ao pronto-socorro, né, chegando lá em insuficiência respiratória, com muita falta de ar, tendo que recorrer a diversas medicações e suportes em pronto-socorros. Usar máscara ajuda o asmático? Ajuda sim. Todas aquelas medidas de proteção que a gente orientava na época da Covid também serve para hoje. Por quê? Porque se você diminui a exposição a esses vírus, usando máscara, lavando as mãos, evitando contato, principalmente com pessoas mais suscetíveis, né, asmático, idoso, isso também são medidas que podem ajudar para que o asmático não contraia essas doenças.
Eu sei que não existe vacina contra a asma, né, para asmático, mas manter o calendário de vacina em dia pode ajudar de que maneira? Joelson, é importantíssimo para os asmáticos que mantenham seu calendário vacinal exatamente para evitar essa principal complicação, esse principal gatilho de crise no asmático são as infecções. Né? Então, aqui eu gostaria de lembrar que os asmáticos eles devem manter um calendário vacinal em dia. E quais são as vacinas que a gente orienta para o asmático? Anualmente a vacina contra a Covid. Então, eu não vou mais tomar a vacina contra a Covid. Não, é recomendado ainda pela OMS essa vacina anual. A vacina contra a influenza, anualmente também, né? E nós também sempre recomendamos, isso faz parte do calendário vacinal do idoso e do asmático, a vacina contra a pneumonia. E fora isso, nós temos, como eu vinha falando, são inúmeros vírus que podem causar. E em pouco tempo nós teremos mais uma vacina, que é a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também vai ser muito importante para controlar esses sintomas e evitar essas graves crises nos asmáticos. As pessoas nascem com esse problema ou elas desenvolvem ao longo do tempo? E como é que elas percebem que tem asma? Bom, a grande maioria das pessoas, Joelson, elas nascem com asma. É uma doença genética, ela herda de seu pai ou de sua mãe, né? É muito comum ter vários parentes que também têm uma asma. A grande maioria das vezes é assim, mas algumas pessoas, por terem contato com irritantes, terem contato com alérgenos, podem desenvolver sintomas de asma no decorrer de sua vida. Basicamente isso é a falta de ar, né? Dificuldade de respiração. Bom, e quais são os sintomas, né? Como você vem falando, quais são os sintomas de asma? Os sintomas característicos da asma são falta de ar, chiado no peito, tosse e aquela sensação de aperto no peito, Joelson. Sendo que quando bem característico, a gente vê esses 4 sintomas e ele é mais comum à noite, as pessoas acordam no meio da noite com falta de ar, acordam no meio da noite com tosse, ou mais cedo pela manhã. Lembrando que muitas pessoas, isso aqui eu venho falar porque chega muito aos nossos consultórios, só desenvolvem crises nesses períodos de infecções e muitas vezes só podem ter um ou outro sintoma desse. Então, muitas pessoas que têm uma tosse crônica, uma tosse que já vem com 1 mês, 2 meses, 3 meses, pode ser asma, tá? A gente pode manifestar com somente um sintoma. Tratamento. Vamos lá para o tratamento. Qual é a maneira mais eficaz, o tratamento mais eficaz contra os efeitos da asma? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala de tratamento da asma, a gente tem que lembrar que o asmático não é só o remédio que vai tratá-lo. Né? O asmático ele tem que ter conhecimento sobre a sua doença, ele tem que ser um investigador e saber quais são os gatilhos que podem piorar a sua doença, quais são os irritantes que podem piorar. Então, muito cuidado com ácaro, mofo, né? Muito cuidado com produtos químicos, produtos de limpeza, fumaça do cigarro convencional, o vapor que sai do vapor, porque muitas vezes a pessoa nem percebe, mas aquele vapor é altamente irritante para o paciente asmático. Então, primeiro, ter esse cuidado ambiental. Em segundo lugar, o tratamento da asma, ela não é feita com comprimidos. O tratamento da asma ela é feito com medicações que adentram o seu pulmão, então são as famosas bombinhas. Então, o asmático ele faz uso de bombinhas e, na grande maioria das vezes, no asmático tem, né, na grande maioria das vezes não, em todas as vezes o asmático que faz tratamento com bombinhas, nesse bombinha tem que ter uma medicação anti-inflamatória para combater essa inflamação, que são os corticoides inalatórios. Existe uma gama muito grande, o tratamento é individualizado, tem pessoas que precisam de tratamento só em algumas situações, outros precisam de tratamento diário, inclusive existem pessoas que precisam de tratamento intensivos e até com imunobiológicos, mas na grande maioria das vezes é feito com as bombinhas. Muito bem. Outro ponto importante, rapidamente, que eu gostaria de frisar, é que para que o asmático mantenha o seu controle de sua doença, é fundamental que ele tenha um acompanhamento frequente. O que a gente vê nos consultórios é que o asmático vai uma vez, depois volta depois de 5 anos, 3 anos, e isso não permite que ele tenha um controle. Então, é necessário o uso correto das medicações, o uso com a periodicidade prescrita pelo médico e as visitas periódicas do seu médico. Ele não fica curado, né? Asma exatamente. A asma é uma doença crônica. Imagine você ser um hipertenso. Você tem que tomar remédio sempre, não é? O asmático também, ele tem que tomar remédio sempre. Pois é, e tem que ir ao médico, tá, gente? Não adianta colocar jabuti embaixo da cama, botar a criança... Não, essas coisas não funcionam. Não funciona. Se acontecer, é coincidência, tá? Tem alguma coisa associada. Doutor Braulio, quero agradecer ao senhor, doutor Braulio Diego. Obrigado por participar com a gente aqui do Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade, Joelson.